Amém, aleluia. Glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Todo-Poderoso. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, hoje é dia 22 de agosto do ano de 2016. E mais uma vez, meus amados, a gente está aqui, né, para estudar a palavra, para aprender, para crescer, para se tornar mais fortes, porque aquele que habita em nós é maior do que o mundo e é Ele quem nos guia, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos santifica. Olha só, hoje eu quero falar do ser mais lindo, mais poderoso, glorioso que a gente poderia conhecer. Apesar que chega num ponto que é um pouco complicado e vai além do nosso entendimento. Mas Ele é especial e Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Esse ser é o Pai. Mas a gente aprende nas Escrituras que o Pai é Deus, que Jesus ou Yeshua, seu nome em hebraico, é Deus, e que o Espírito Santo é Deus. Eu acredito que essa trindade, palavra que muitos não gostam de dizer, porque tem os seus contras, segundo eles, mas o modo mais fácil de se referir à pessoa do Eterno é a trindade. Se você para analisar o homem é uma trindade. E nós somos imagem e semelhança do Senhor, do Pai. O homem é uma trindade, porque o homem é constituído de um corpo físico, de uma alma e de um espírito. O espírito do homem, ele vai abandonar o corpo físico do homem, mas vai ser sempre aquela mesma pessoa. A alma do homem é o centro dos sentimentos, das alegrias, das tristezas, fonte do desejo do pecado, mas ela é sempre aquela pessoa. E a carne biológica é sempre aquela pessoa. Então nós somos um 3 em 1, poderíamos dizer assim. Assim também é o Pai, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Agora, nós vamos entender essa trindade, digamos assim, na eternidade. Nós vamos entender isso na eternidade. Eu acredito que aqui na terra dos viventes, onde nós temos esse corpo caído, esse chamado corpo do pecado, como se refere o apóstolo Paulo em Romanos, nós não temos mentalidade, condição mental para entender as grandezas que nos aguardam, inclusive sobre a revelação da pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente pode dizer com um modo muito simples que é um 3 em 1. Os 3 são um só. E hoje eu quero me referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados, ele é o responsável pela nossa salvação. Ele é o responsável pela nossa transformação. E ele será, porque ainda não aconteceu, o responsável pela transformação da nossa chamada glorificação. A Bíblia fala em Tessalonicenses que nós teremos os corpos transformados num abrir e piscar de olhos. Seremos glorificados. Nós seremos como Cristo. O corpo que tem o nosso amado Cristo, nós teremos iguais. Então, amados, quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos levar até o nosso amado Salvador, o nosso Messias, a encontrar com Ele nos ares, no dia do arrebatamento. É Ele quem vai ressuscitar os mortos e vai levá-los. Eles vão passar pelas nuvens e vão se encontrar com Jesus. Logo depois, nós, os que estivermos vivos, subiremos e encontraremos com eles. E depois, com Jesus nos ares, estaremos para sempre com Ele. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e do juízo. Então, eu acho que
para expressar sobre o Espírito Santo só lendo as Escrituras. E hoje eu quero falar para os irmãos o que é o pecado contra o Espírito Santo. Está muito claro aqui, eu não vou passar disso, porque com o Espírito Santo a gente tem que ter prudência, reverência, temor e amor. Prudência porque o tolo fala demais. O tolo quer dar exemplos e acaba caindo na sua própria língua. Então, quando a referência aqui é a pessoa do Espírito Santo, a gente tem que se limitar nas Escrituras, não ir mais além, a nível de querer dar exemplo. O pecado contra ele é isso, é isso, é isso, é isso. Temos que tomar cuidado para não acabar pecando, porque tem que ter reverência, tem que ter temor. Temor é uma espécie de medo, mas não é medo. Temor é um zelo. Você tem tanto amor, você tem tanto respeito que você teme. Tem gente que confunde temor com medo, porque não entende o que é o temor. Aparentemente, é uma sensação de medo. Medo no sentido, eu sei quem eu sou e eu sei com quem que eu estou lidando. Então, não posso falar contra aquilo que eu não conheço. Temer, amados, é ter respeito. Mas eu resumiria a palavra temer em você saber qual é a tua posição e a posição de quem você está afrontando. Um filho tem que temer o seu pai. Eu sou mãe de 2 crianças e meus filhos têm que ter temor de mim. Eles têm que saber se eles estão aprontando. Só o fato de eu olhar para eles, eles precisam, tá errado, eu preciso parar enquanto é tempo, senão minha mãe me corrige. Eu preciso respeitá-la. Temor é isso, é respeito misturado com amor. E tem a sensação de medo no sentido que se eu passar dessa linha, eu vou pagar por isso. Porque o preço, ele vem, a coisa vem cobrar. O pecado, a consequência dele é a cobrança. Então, quando alguém peca, a consequência do pecado é a cobrança, dependendo da situação. Então, temer ao Espírito Santo é saber, ele é o Espírito Santo, ele é o Todo-Poderoso. Ele está muito acima de qualquer compreensão humana. E eu sou um simples pecador que estou sendo transformado pelo Espírito Santo. E tudo que eu tenho de bom, tudo que eu tenho de dom, tudo que eu tenho de talento, tudo que eu tenho de obra, por mais que pareça bonito demais, por mais que pareça até humano, porque às vezes uma pessoa se põe a falar e quem escuta essa pessoa falando, fala, nossa, como gesticula bem, como fala bem, como não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Às vezes você vai num auditório, tem um pregador lá falando, você fala, uau, que pessoa, né? Só que nós temos que ter consciência. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que vier a ser, porque somos do Senhor, pertencemos a Ele, vem do Senhor. E Ele nos entrega através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Basicamente, o Espírito Santo trabalha dia e noite, dia e noite, para restaurar cada um de nós. O Pai, Ele estabeleceu todas as coisas. A Bíblia fala que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida em abundância. Então veio o nosso Messias. Ele veio, nasceu como homem, viveu 33 anos e morreu naquela cruz. Ele caminhou pela terra, ele apregoou o evangelho, ele ensinou o reino, ele falou do evangelho do reino. Ele ensinou nas sinagogas, ele curou, ele libertou os endemoniados, ele abençoou multidões de pessoas e ele morreu naquela cruz para testemunhar que ele deu a sua vida por todos os pecadores que nele creem. E ele ressuscitou ao 3º dia. Aí depois de alguns dias, 50 dias depois, né? Não, 40 dias, não sei, alguns dias depois, né? Depois de 3 dias ele volta, ele fica na terra. Acho que por 40 dias ele caminha. A Bíblia não registra aquilo que ele fez, mas diz que ele fez muitos milagres, que a Bíblia não cita. E aí chega o dia que ele é assunto ao céu. E ali ele diz, eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Em meu lugar virá o Consolador.
O Espírito Santo, amados, ele não trabalha como um professor na nossa vida, como um senhor na nossa vida, mas ele, com o seu modo de trabalhar, ele faz a modo de consolo. Quer dizer, ele consola. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E nós não estamos órfãos ou sozinhos no mundo que jaz no maligno, ao ponto de não conseguir passar pela nossa estrada, terminar a via, terminar o bom caminho. E é o Espírito Santo, com o seu modo de trabalhar através do consolo, ele vai nos consolando todos os dias. Ah, não, Ana, mas eu pequei e eu vejo o meu pecado e eu tô suja, eu tô chateada, eu tô triste, eu sei que eu vou pro inferno, eu acabei, perdi as esperanças porque dessa vez não tem jeito. Se Jesus voltar eu fico e tatatá e tototó, eu descobri que eu tô perdido, que eu nunca fui salva, que não sei o quê. Opa! O Espírito Santo, ele não está nesse papel de acusar você. Ah, fulana, você pecou, você errou, agora perdeu tudo, você vai para o inferno. Não, ele te convence do teu pecado. E ele convence de modo consciente, maduro, a pessoa, o pecado dela. Ele te dá um entendimento complexo da sua condição naquele momento em que você pecou. E ele te mostra que não adianta só pedir perdão. Ah, perdão, pequei. Acabei de fazer uma coisa errada, perdão, pequei. E vai. Não! Ele te mostra, meu querido, minha querida, que para você se livrar desse mal chamado pecado, você precisa se arrepender, sim. E isso é ele quem faz você se arrepender. Você tem aquele sentimento porque você tem consciência que você pecou. Você tem noção, você sabe, opa, peguei pesado, pequei. E aí vem aquela tristeza. Quando vem aquela tristeza, ele vem e te consola. Ele te consola falando sim, você pecou nisso, você fez isso, foi assim, assim, assado. Foi assim, assim, assado, mas para resolver esse problema e não pecar mais, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. E ele consolando você, ele vai te estimulando, te dando aquela força que você humanamente não tem. É onde você, com consciência e coerência, você entende a sua situação, mas você sabe como que você vai contornar, passar por isso. É como um carro que atola a roda na lama, no lamaçal. Parece que nada tem solução. E você se vê, atolei o carro na lama. E agora? Tá errado. Cometi um erro, podia ter desviado, podia ter posto pedras na frente, mas aconteceu. Eu pensei que eu ia passar por aquele poço, porque eu achei que meu carro era bom demais, mas infelizmente o meu achar não resolveu o problema, o carro atolou na lama. Agora o que eu faço? Eu preciso ter uma solução. E com muita calma você vai raciocinando, vai entendendo, até você tirar o carro da lama. Toda vez que a gente peca, a gente põe o nosso carro da nossa vida na lama. E o Espírito Santo te convence, o carro está na lama, a roda está atolada. E agora você precisa não lamentar, mas você precisa arrumar a solução para sair da lama. Uma vez que você tirou o carro da lama, mais lá à frente você lava o carro, lava a roda e retoma a sua estrada. Então, amados, nós estamos lidando com o ser mais precioso do universo. É a Ana Paula que está falando? Não, é a Bíblia. A Bíblia fala claramente que pecados contra Jesus, ele vai ser perdoado. Até contra o Pai serão perdoados, mas pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados. E eu leio para vocês 2 livros, 2 textos bíblicos para a gente falar mais sobre esse assunto. Porque é importante falar sobre isso. Primeiro, pela prudência, pela reverência, pelo amor, pelo temor, pelo respeito ao ser responsável para a conclusão da nossa salvação. Você já parou para pensar que a palavra que trabalha na nossa vida é salvação? Não é salvos. Às vezes, mas a palavra que é mais praticada é salvação. Se você for olhar o tempo da palavra salvação, eu não tenho aqui um livro de gramática na minha frente,
mas eu entendo claramente que é um processo contínuo. Olha só, uma coisa é você ter um rio, né, um laguinho, e ali você tem os peixinhos no laguinho. Aí vem uma pessoa, né, com um tonel, um barril de veneno, uma coisa tóxica, joga naquele lago, aquele lago pequeno. Aí você correndo, vai lá, pega uma rede de uma vez só, tira os peixes, antes que cheguem até eles, tira os peixes e joga num outro laguinho do lado, que tá limpinho. Então você salvou. Salvamos os peixes, olha o tempo. Agora imagina que aquele veneno que foi jogado, de algum modo ainda intoxicou um pouco os peixes. Aí você correu com a rede, tirou eles rapidinho e jogou no outro lago do lado que é limpo. Mas aqueles peixes ainda se encontram intoxicados, contaminados. Agora você vai ter que entrar com um processo de cura, de cuidado. Você vai ter que fazer uma terapia àqueles peixes, até que eles sejam completamente transformados, desintoxicados e estejam depois prontos para recomeçar. Você vai fazer até análise para saber se eles estão 100% salvos. Quer dizer, enquanto você só tirou e jogou no outro rio, no outro lago, ainda que a água é limpa, se o peixe ainda está intoxicado, ele precisa entrar num processo de desintoxicação. Isso vai levar tempo, até o dia que você faz uma análise e vê que não consta mais nada daquela toxina no seu sangue, no sangue do peixe. Aí você concluiu o processo, você salvou. Assim foi, amados. Quando nós éramos perdidos, nós estávamos num lago em que um tonel de veneno tóxico tinha sido julgado. Veio Jesus e morreu na cruz. Quando você entendeu o sacrifício da cruz e aceitou e clamou a Ele para governar sua vida, veio a rede do Espírito Santo e te pescou do rio, do lago cheio de veneno, e Ele então te transportou para um lago limpo. Mas você, quando cai no lago limpo, você ainda está com seu corpo todo intoxicado daquele veneno. No nosso caso, é o veneno chamado pecado original. Então, todos os dias nós somos ministrados, né? O Espírito Santo, ele vai nos convencendo, ele vai nos ensinando, ele vai trabalhando, nós vamos combatendo o bom combate, nós vamos caminhando com a fé, onde você vai lendo a Bíblia, e você vai orando, e você começa a tirar os olhos de você e começa a olhar para o irmão, para as pessoas que estão ao teu redor e além do teu redor, e você vai comprando a causa dos irmãos, começa a orar por aquele que está precisando, começa a ajudar alguém e tal, e vai. E isso vai gerando em você um processo de salvação constante. É onde você vai sendo transformado dia após dia à estatura de Cristo, porque Cristo nunca pecou. E é o Espírito Santo que todos os dias ele vai trabalhando, como aquele peixinho no lago que todos os dias vai sendo lavado. Ele vai recebendo vitaminas, ele vai recebendo, a água vai sendo constantemente trocada, aquele laguinho vai sempre estar limpinho. Então se preocupa, né, com toda a manutenção daquele local, até que o peixinho fica são. Sabe quando que nós estaremos 100% sãos? Quando o Espírito Santo nos pegar e nos levar para a glória. E o nosso corpo será glorificado, transformado num abrir e fechar de olhos. Quando a gente entende, meus amados, o processo da salvação, a gente entende que a gente está em terapia constante. E é por isso que a palavra nos fala tanto sobre aprender a palavra do Senhor. Aprender a caminhar segundo a vontade do Senhor, meditar nas escrituras de noite, guardar nas tábuas do nosso coração as leis do Senhor, cantar hinos de glória ao Senhor todos os tempos, todo dia. É quando a gente está sendo tratado nessa chamada terapia intensiva da purificação da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, e segurando a carne, porque a carne é fraca. A carne, um pouquinho você dá espaço para ela, ela cresce rapidinho. Sabe o que eu observei? Ontem foi domingo. Ontem eu fiquei o dia inteiro com a família do meu esposo. Eles têm um estabelecimento comercial, um restaurante.
E ali a gente foi almoçar ontem, não por minha vontade, por vontade de meu esposo, lá tem mar, levamos o menino para brincar e toda essa história. E eu fiquei ali numa boa, assim, sinceramente, ontem eu posso dizer para os irmãos que eu me comportei muito bem. Fiquei com a filhinha da minha cunhada, uma cunhada muito complicada que eu tenho, e eu fiz a menina comer, a menina não come nada, graças ao Senhor comigo ela comeu. Depois levei ela para brincar comigo no mar, e a gente ficou ali a tarde inteira. Quando deu umas 4, 5 horas a gente veio embora. E eu não li Bíblia ontem, porque foi tudo muito assim, levantamos, saímos e tal, já fui resolvendo uns problemas aqui que eu precisava. E ontem eu não consegui ler Bíblia, eu não consegui fazer nada ontem durante o dia. Quando eu vim embora, eu comecei, né, a olhar as minhas coisas, eu estava me sentindo assim distante, eu estava me sentindo literalmente sem vontade de buscar o Senhor em oração, sem vontade de ver se alguém me escreveu, se alguém deixou algum recado para mim de âmbito do Senhor, das coisas do Senhor, né? Às vezes alguém querendo uma oração, alguma coisa, não sei, minha irmã, não sei. Enfim, eu tava assim, com vontade, meus irmãos, de ver televisão e ficar só ali. Tipo assim, terminar de curtir o meu domingo. Eu queria ligar a televisão, ver um programa, nesses programas de entretenimento, de coisa boa. Eu não assisto porcaria, não. Mas eu queria estar só ali, mexendo nas minhas coisinhas, passar um tempinho só pra mim. Foi aonde eu falei, não, meu pai, eu não posso. Eu preciso combater o bom combate. Eu tô com preguiça, a palavra é essa. Eu estava com preguiça de parar para buscar o meu Deus, porque muito tempo em contato com o mundo, a gente acaba ficando meio que intoxicado com aquilo ali, ainda que não teve nada de errado, ninguém fez nada de ruim, eu não pequei, assim, a nível, né, eu acredito que eu não pequei, minha consciência não me acusou de nada, mas eu cheguei em casa como se eu estivesse distante da comunhão que normalmente eu tenho. Foi aonde eu forcei e falei, não, eu vou buscar, e ali, devagarzinho, eu fui dormir de novo, recarregada com as coisas do Senhor, me recarreguei. Então, meus amados, a importância desse óleo, o Espírito Santo, ele é o óleo na nossa vida, e é o óleo que a parábola das 10 virgens refere e que faz a diferença. Tinha 5 virgens prudentes e 5 insensatas. As 5 virgens prudentes tinham a garrafa cheia do óleo. E é por isso que elas conseguiram entrar para a boda, porque a lâmpada funcionava. É o Espírito Santo quem faz a palavra de Deus funcionar na nossa vida. É onde você consegue ir passando todos os obstáculos todos os dias e vai vencendo de fé em fé. Ainda que você tropece, porque o pecado é um tropeço que a gente tem na nossa vida. É um acidente de percurso, mas ele vai e ele te levanta. Tem gente esperando receber revelação só em sonhos e visões, é a coisa mais linda que tem. Nossa, como meu coração arde de desejo todos os dias de sonhar com as coisas do céu, ainda que seja um meteoro caindo na terra, eu quero ver alguma coisa no sonho, porque aquilo me gera temor. O sonho, no meu caso, ele me gera temor, ele me gera uma consciência muito clara da realidade do mundo espiritual, mas eu posso dizer por experiência própria, que o modo como o Senhor escolheu falar com os seus filhos é através das Escrituras. É onde eu não fico só correndo atrás de sonhos e visões, mas eu corro atrás das Escrituras. Eu estou sempre focada nelas. E se o Senhor quiser me dar um sonho e uma visão, para mim é lucro. É lucro, é mais. Mas o que eu preciso está aqui físico na minha frente, esse livro cheio de papel, de folhas, de frases, de textos escritos chamados as Sagradas Escrituras. É aqui que o Senhor me orienta, é aqui que o Senhor me direciona, é aqui que o Senhor me guia. E é aqui que eu firmei o meu pé. O meu pé está nesta rocha, que é a palavra viva, que vai e vem, não volta vazia. Então, se você ainda não começou a ler a palavra, comece hoje, porque ela é o bálsamo pelo qual o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração. E a prova disso é o que eu vou ler com os irmãos aqui, para prosseguir o assunto. Mateus capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 32. Olha só. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi?
Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, quer dizer, se eu, Jesus, expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por que coisa? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, aqui o próprio Jesus declara que ele expulsava os demônios pelo poder do Espírito Santo. Olha aqui. Se, porém, eu, Jesus, expulso demônios pelo Espírito Santo, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa? Quem é por mim é contra mim. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos sentencio, né? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, isto é, contra Cristo, ser-lhes-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Os fariseus falavam que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. Chamaram o Espírito Santo de Beelzebu, falando aqui claramente. E Jesus fala: pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Uma casa dividida não subsistirá. Quer dizer, dentro de uma casa, se um tem uma opinião, o outro tem outra, o outro tem outra, vai chegar um momento que se separam, cada um vai para o seu lado, não subsistirá. Assim também é o reino do céu. E Jesus declara: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Mas todo pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Então eles chamaram o Espírito Santo de uma coisa profana. Isso é o pecado, muito claro o exemplo aqui, contra o Espírito Santo. Eu digo para os irmãos, a gente não pode ter uma coisa chamada sarcasmo, escarnecimento. Isso não vem dos santos, porque os santos do Senhor temem as coisas do Senhor. Então a gente até para pensar uma coisa, a gente pensa duas vezes antes de pensar para saber se aquele pensamento pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição na nossa vida. Pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. E é o Espírito Santo que opera todas as obras que vêm do Pai na nossa vida. E agora, meus amados, continuando aqui para que os irmãos entendam o quanto e como o Espírito Santo é precioso, vocês vêm comigo aqui no livro de Gênesis, tá bem fácil aqui, capítulo 1. Olha só o Espírito Santo. Olha só quem é o Espírito Santo. Você vai lá comigo em Gênesis, capítulo 1. Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui esse Deus é o Pai. Está escrito aqui. No princípio, criou o Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o que vive para todo sempre, o Pai. Os céus e a terra. Então, o céu tem mais de um. A Bíblia fala de 3 céus, né? A gente já estudando vai chegando a 3 céus. Tem o céu, a atmosfera, que a gente olha para cima e vê essa cúpula azul ou estrelada. Tem o chamado universo e tem o terceiro céu, que é o local onde Deus habita. A terra, porém, estava sem forma e vazia, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, era um buraco. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo, ou Espírito de Deus,
pairava por sobre as águas. Quer dizer, o Espírito Santo estava com o Pai quando ele criou todas as coisas. E isso é falado aqui, meus amados, em Provérbios capítulo 8, do versículo 22 em diante. Olha aqui quem é o Espírito Santo. Quem é aquele que está operando dentro de você neste exato momento? No livro de Provérbios, o Espírito Santo também é descrito como sabedoria. É a sabedoria em pessoa. E Provérbios capítulo 8, do versículo 22 em diante, olha só como que ele é citado aqui. O Senhor me possuía no início da sua obra. E aí, se você olhar aqui, você vai lá, 8:22b, Apocalipse 3:14. Eu quero ir lá com os irmãos, nós vamos junto para vocês verem. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Olha só. Ao anjo, deixa eu só ter certeza aqui, o Senhor me possuía no início da sua obra, 8:22b, Apocalipse 3:14. Olha só, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, ou o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É o Espírito Santo, amados. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele, Deus, o Pai, não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, aí você lembra lá de Gênesis, né? Quando ele fala, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, olha aqui, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É por isso que essa sabedoria aqui está se referindo ao próprio Espírito Santo. No princípio, Gênesis 1, versículo 2, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele aqui é a sabedoria. Ele fala, olha, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu, o Espírito Santo, amados, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Eles trabalhavam juntos, olha, dia após dia eu era as suas delícias. O Espírito Santo era as delícias do Pai. Olha para vocês verem de quem que a gente está falando aqui. Folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Olha só, os dois intertidos. Deus Pai regozijava-se no Espírito Santo e o Espírito Santo regozijava-se no mundo habitável do Senhor. Olha só, quando eles criaram o mundo, eles fizeram isso com tanta alegria, com tanta joia, com tanto amor, com tanto apreço. Eles fizeram com tanto zelo. Sabe, eu não sei se você que está me ouvindo aí é uma mulher que gosta de cozinhar e de vez em quando você inventa uma receita nova e ela dá certo, você pula de alegria, aí você experimenta aquele bolo, aquela torta, né, aquele doce que você fez, você vibra, ai, ficou bom demais, aí todo mundo que vai experimentando te faz cumprimentos, brava, você fez muito bem, é gostoso isso aqui e tal, e todo mundo faz festa. Assim, meu querido, minha querida, foi a experiência de Deus Pai e o Espírito Santo. E antes, tinha Jesus também, hein? A Bíblia fala, fizemos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é os três, mas é que nós estamos tratando hoje do Espírito Santo. Então, eles se regozijavam. Eu imagino, meus queridos, cada vez que Deus Pai abria a boca
e mandava que se criasse, separem-se as águas das muitas águas, haja firmamento no céu, águas em cima no céu e águas embaixo da terra. E ali houve o processo. A Bíblia fala que existe águas acima das nossas cabeças, mas isso é um outro assunto, eu não quero entrar em polêmica aqui, é uma coisa que para quem lê muito a palavra do Senhor, é para quem estuda muito as escrituras, que vai ter uma compreensão muito clara desse assunto de criação, da criação. Mas ali, depois desse processo, se rejubilava o Espírito Santo em Deus Pai, e Deus Pai no Espírito Santo. E aqui ele fala, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Felizes serão aqueles que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, feliz o homem que ouve o Espírito Santo, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Olha só, o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Quem acha o Espírito Santo, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. O que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha aqui. Enfim, amados, porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Se eu, Ana Paula, sou convencida do pecado, mas também do juízo que está por vir, automaticamente, amados, eu alcanço o favor do Senhor. E a Bíblia fala lá em Tessalonicenses que o Senhor não nos destinou para a ira. Ele não nos destinou para a ira. Então isso é alcançar a favor do Senhor. Mas todo o que peca contra mim, pecado contra o Espírito Santo, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quer dizer, quem peca contra ele não vai ser perdoado. Não adianta. E olha só, a excelência da sabedoria ou a excelência do Espírito Santo. Você quer aprender sobre o Espírito Santo? Olha só. Amados, me perdoe um pouquinho, eu tô com meus filhos em casa e toda hora eu tenho que parar para chamar a atenção. Que o grandinho fica gritando quando ele brinca ali, ele brinca e começa a ficar emocionado com aquilo que ele faz e começa a gritar. Então me perdoem. Mas continuando, olha só, a excelência da sabedoria. E como eu estava falando, você quer conhecer o Espírito Santo, leia Provérbios. Leia com muita calma, muita curiosidade, com o dicionário do lado, vendo todas as referências que a sua Bíblia aponta. Se você ler o livro de Provérbios, você vai entender muito sobre o Espírito Santo. Você vai aprender a glorificar Ele. Você vai aprender a temê-lo e a reverenciá-lo como você pode, fazendo o seu melhor. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Presta atenção. Clamar é gritar, é chamar com força, é fazer-se ver. E aqui está dizendo, não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz. A Bíblia fala que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, até os confins do mundo, e então virá o fim. O Evangelho é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é alimentada, ela se junta, ela faz parceria com o Espírito Santo. É a oportunidade da salvação, amado. É a voz que clama no deserto. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei com ele, cearei com ele, ele comigo.
Olha só como é que a Bíblia se casa. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, ó nécios, a pessoa nécia é uma pessoa tapada, é uma pessoa desinformada, é uma pessoa ignorante. Então, nécios, entendei a sabedoria, ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade. É o Espírito Santo, amado, quando você ouve uma pregação errônea, confusa, uma pregação que a palavra que está sendo falada ali tem pouco de fermento, é o Espírito Santo que te adverte, opa, tem coisa errada nisso aqui, não é isso não. E você se sente incomodado. Eu vou falar para você, isso é para você que lê Bíblia. Se você é uma pessoa que lê bem a Bíblia, tá lendo, mesmo que você não tá entendendo muito, mas você continua insistindo e persistindo na leitura das Escrituras. Um belo dia você escuta um pregador, qualquer pessoa falando uma coisa. E ali você vai escutando aquela mensagem, você não sente aquela alegria no coração, aquela paz, aquela vontade de continuar escutando, uma coisa puxando outra. E fora isso, você começa a sentir fastídio. É como se alguma coisa não batesse. Você fica, será? Mas você vai escutando a força, né? A gente vai escutando. Na conclusão da palavra que você escuta, você fala assim, mas dá para reter o que é bom, mas tem alguma coisa nisso que eu não tô entendendo, mas tem alguma coisa nessa pregação que não me cheira bem, mas eu não consigo identificar o que é. Mas está me dando fastídio. O Espírito Santo, meu amado, ele dá a gente incômodo através do fastídio, quando a gente escuta algo que não vem do trono de Deus. Às vezes a pessoa que está pregando é uma pessoa salva, é um santo do Senhor, mas infelizmente está passando por uma fase de falta de entendimento, porque por algum momento, por um motivo de força maior, entrou na carne. Começa talvez ouvindo muito o homem. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, tá? Então, às vezes é um pregador que perdeu o foco na palavra, naquele tesouro que o Senhor o deu no início. E aí começa a distorcer devagarzinho o entendimento que o Senhor o deu, porque começou a ouvir os homens. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com falsos profetas. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com pessoas que distorcem a palavra, os lobos no meio das ovelhas. Às vezes são falsos profetas que parecem 100% verdadeiros, mas eles começam a profetizar certas coisas e a Bíblia fala que eles enganariam até os eleitos, se fosse possível. Então, quando eu, Ana Paula, escuto uma pregação, seja o tema que for, tá? Eu não estou aqui apontando nada em particular. Se aquilo começa a gerar fastídio no meu coração, eu fico inquieta. Normalmente, ou eu escuto até o final, ou se aquilo me dá aquela coisa, aquela inquietude, eu largo para lá, eu paro de ouvir, não me interessa. Porque, sabe, nós como noiva, a gente não precisa se alimentar de muitas panelas. A gente precisa se alimentar somente das Escrituras. Ah, então, Ana, você não escuta pastores, você não escuta pregações? Como não? Eu escuto tantas. Mas eu consigo hoje ter uma coisa, o gosto de ouvir o que vem do Senhor. Quando eu escuto um pastor que está pregando uma coisa que vem do céu, que tem realmente a sabedoria divina, aquele negócio vira um deleite nos meus ouvidos. Eu quero ficar escutando até o final. Aí termino uma, vou para outra. Termino outra, vou para outra. Mas eu tenho como base a Bíblia. E aquilo que é pregado está sempre em harmonia com as Escrituras. Se tem contradição, às vezes eu estou me deliciando em ouvir uma palavra. Estou ouvindo uma pregação, aquilo ali está me gerando alegria no coração, eu estou gostando muito de ouvir. Isso significa que quem está pregando provavelmente já é uma pessoa do Senhor. Mas aí, no momento, ele dá uma pisada na jaca, né? Ele prega uma coisa que não está na palavra. E começa, você pode observar que quando um pregador, ele prega sobre um assunto, e aí ele declara uma coisa que não é, porque não está em contradição bíblica, você vê que esse pregador ele não acha muitos outros textos bíblicos para justificar o que ele prega. É como se eu falasse assim, olha, a geladeira que eu tenho, ela não congela. Ela não congela porque ela tem um sistema que chama frost free. Basta, acabou. Quer dizer, eu tenho que engolir à força aquilo ali. Agora, não, a geladeira que eu tenho, ela não congela porque ela tem um sistema que se chama frost free. Vamos ver o que é o sistema frost free? Aí abre lá no manual, tá lá um livro gigante ensinando o que é frost free.
né? Aí você começa a ler as referências técnicas, aí você ainda tem mais base para ir buscando, justificando. Conclusão, no final, aquilo que eu declaro tem muitos textos que justificam, que batem, e você não encontra nenhuma contradição sequer naquilo que foi falado, porque flui, desce como água no ralinho, né? Flui, desce. Agora, quando a pessoa empurra, você vê que eles, para defender a teoria que eles querem, eles encontram muita coisa, aí eles vão lendo um monte de coisa. Quando chega na contradição, eles leem uma coisa que bate de contra e encerra o assunto. Fica incompleto. São evidências de quando uma palavra não vem do Senhor. Porque não flui. Ela é cortada bruscamente ou bruscamente? Eu não sei dizer essa palavra, me perdoem. Mas ela é cortada de uma vez só. E é como se você tivesse que aceitar aquele basta. É aquilo. Né? Quer dizer, quando uma pregação não vem do Senhor, você não consegue analisá-la, você não consegue refletir sobre ela, pensar. Só quem tem o hábito de ler a palavra, é que quando escuta uma anomalia da boca de um pregador, lembra, porque o texto vem na sua cabeça na mesma hora. Por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Porque eu vejo que isso acontece muito. Alguém fala assim, a igreja vai ver o anticristo no mundo. Quando o anticristo se manifestar, a igreja vai estar na terra. A maioria das pessoas engole isso. Porque eles começam a achar um monte de texto ali e fala e depois corta o assunto e muda. E a pessoa nem percebe que o assunto foi mudado. Dentro do contexto, o assunto é mudado. Mas eu, Ana Paula, quando eu escuto um pregador, seja ele quem for, não me interessa. Ele fala, olha, a igreja vai estar na terra quando o anticristo se manifestar e nós vamos ver o anticristo. Na mesma hora vem na minha cabeça a passagem de Tessalonicenses, está lá em 2 Tessalonicenses, acho, aí você procura ler o livro todo que você vai achar, mas acho que capítulo 1 ou 2, se não 5, que fala, aquele que o detém será afastado, e assim o homem do pecado iníquo será revelado de verdade. É uma coisa assim, eu li isso esses dias com os irmãos, mas vem essa passagem, que tem uma força que detém o anticristo de se manifestar, mas ele vai ser afastado. Quando ele for afastado, o anticristo vai se manifestar. Então é uma contradição fortíssima. E aí é onde eu fui lá abrir esses dias para ler sobre esse tema, e o tema é muito mais complexo do que eu imaginava. O capítulo anterior, os dizeres anteriores já começam a falar sobre a vinda do iníquo. É 2 Tessalonicenses, acho que capítulo 5. Amados, isso é o Espírito Santo que me traz à memória aquilo que me dá esperança. É ele me lembrando, Ana, olha, esse cara que está falando isso, mas lembra-te daquela parte na Escritura que diz isso. É por isso que a palavra é o nosso pão. Se você não se alimenta da palavra, como que o Espírito Santo vai te lembrar? Do quê? Porque Deus, ele é reto, ele é justo e ele é lógico. Se ele deixou a Bíblia para nós, nós temos a obrigação de ler a palavra. Porque é ali que o Espírito Santo trabalha. Acho que até uma espécie de prova de Deus para conosco, né? Será que você realmente me ama o suficiente para ler toda a Escritura? Será que você realmente me deseja tanto que você passa tempo estudando a palavra e não deixa um professor homem te ensinar, mas deixa o Espírito meu Espírito te ensinar e ministrar em você? Sabe, amados, quando você ama uma pessoa, você se dedica a esse amor, a essa pessoa. Se você que está me ouvindo fala, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo o Espírito Santo, mas você nunca pegou na sua Bíblia para ler de sério, de verdade, cadê esse amor? Se você já se apaixonou alguma vez na sua vida, você deve se lembrar que você fazia de tudo para agradar o seu grande amor. Você rodeava essa pessoa com tudo que você podia. Você procurava até aprender e a gostar das coisas que essa pessoa gostava para agradá-la. Muitos até perdem a referência do que são para tentar agradar suas paixões, não é verdade? Mas quando o assunto é Deus, poucos são esses que vão ali, leem a palavra, comem a palavra, estudam a palavra, aprendem na palavra. E aí, meus amados, vão sendo enganados por falta de conhecimento. Meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Essa história de falar que o arrebatamento ele vai ser depois da vinda do anticristo, que vai demorar, que a igreja vai passar por parte da grande tribulação, aí eles não falam mais grande tribulação, eles falam tribulação. Aí já começou até a dividir os 7 anos em tribulação e grande tribulação. Para mim, é tudo grande tribulação.
Não pense você que o meteoro caindo do céu, rebentando um terço do planeta, é só uma tribulação. Tribulação nós estamos vivendo agora. O assédio aí do terrorismo, o assédio da morte, do povo morrendo de fome, o assédio da crise econômica no mundo inteiro, gente passando aperto, pessoas perdendo tudo. Eu tenho visto gente, tanto caso pesado, gente boa, gente cheia de talento, de força de vontade, querendo trabalhar, não conseguindo, porque não tem emprego. O Brasil está sendo declarado aí pelo povo que está no Brasil, nunca passou por uma crise tão pesada, nem na época do Collor, nunca. O que está acontecendo hoje no Brasil nunca aconteceu. Aí você olha aqui na Europa, o negócio está explodindo, o mundo inteiro, amados, o mundo inteiro. Isso para mim é tribulação. O princípio das dores começou lá com o Senhor Jesus, quando começaram a ser perseguidos os apóstolos. E esse princípio de dores está caminhando já há 2000 anos, mas agora nós ainda estamos nisso aí, nós estamos vivendo as dores de parto. Mas quando a mulher dá a luz, vem a tribulação, amados, a grande tribulação chamada. Então, eu não quero discutir isso aqui não, mas olha só, a Bíblia fala claramente tantos assuntos, mas se eu não leio, se eu não estudo a palavra, como é que pode? Não tem sentido. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Impiedade é você não ter pena do sofredor. Basicamente é isso. Se eu, Ana Paula, começo a pregar aqui, meus queridos, que nós vamos passar pela grande tribulação ou por parte dela, a gente tem que se lembrar que toda a grande tribulação, todo o livro de Apocalipse que começa com selo e trombeta, ele fala de sinais muito claros. Quando o sexto selo for aberto, por exemplo, vai ter uma chuva de meteoro no céu. Então, meu querido, quem ficar aqui nessa perspectiva de esperar o arrebatamento depois das tribulações que vão vir sobre a terra, essas pessoas estão na cabeça o seguinte: então, enquanto não começar a cair uma chuva de meteoro e destruir toda a erva verde, eu não vou ser arrebatado. Então, eu vou esperar esse sinal. Enquanto isso, eu vivo a minha vida. E sabe qual que é o perigo de viver a sua vida? É você se afastar de Deus. Eu não contei aqui para vocês que ontem, domingo, eu simplesmente fui passar o domingo junto com a família do meu esposo, por vontade dele. E eu não fiz nada de errado, eu vivi um domingo, eu levei a menininha no mar, levei meus filhos pro mar, a gente brincou ali a tarde inteira, depois a gente comeu, a gente bebeu, a gente veio embora para casa e tal. Eu não tava sem vontade de pegar nas coisas do Senhor, eu tava com preguiça, porque eu já tava no ritmo do divertimento, a carne já tava gostando daquilo ali, eu queria ver televisão, eu queria ficar de perna pro alto, hoje é domingo, eu tô aqui sozinha, meu marido foi lá trabalhar com o pai, meus filhos estão dormindo, eu vou ver televisão, vou ver programa de arquitetura, de culinária, as coisas que eu gosto. Foi aonde a voz do Senhor falou: Ana, toma cuidado, porque isso, se eu deixasse, hoje eu estaria menos ainda com vontade, amanhã ainda menos. Então, meu amado, a palavra de Deus fala de vigiar. Quem vigia está na torre da vigília, está de olhos abertos, tá sempre preocupado, está sempre se colocando nas coisas do Senhor, está sempre investindo, está sempre buscando. E a pessoa que vai esperar para ser arrebatada aí na época da grande tribulação, ela vai esperar sinal. E a Bíblia fala que ele vem como um ladrão. 2 vão estar no campo, um será levado, o outro será deixado. Gente, vamos prestar atenção nas escrituras. Se eu tenho que esperar sinal para ser arrebatado, onde é que está essa segunda vinda do Senhor Jesus? A Bíblia fala em 2 vindas. Fala na vinda dele nos ares e fala de uma vinda que ele será visto, todo olho verá, e ele colocará o pé no Monte das Oliveiras, e ele será fendido ao meio, todos os povos o verão. Que contradição, meu querido! Então, é a palavra que te explica as coisas. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende. Tudo que a Escritura fala é reto para quem a entende. Se a pessoa não lê, não busca, não corre atrás do Senhor, Ele não vai te dar de graça. Você não vai ter um sonho como aquela Ellen White lá, a fundadora dos Adventistas do 7º dia, sonhou com uma revelação de um anjo, então ela aprendeu tudo e ali fundou uma religião, uma seita. Isso não é de Deus. Deus não é um Deus de adivinhação.
Porque quem adivinha, quem busca ver as coisas mastigadas através de sonhos e visões, assim, que aprender tudo sem fazer força, tá mexendo com a adivinhação, tá mexendo com magia, com práticas abomináveis ao Senhor. O Senhor nos diz que nós temos que trabalhar. O caminho do Senhor é fatigoso, meu querido. Não pense você que tomar a cruz é simplesmente fazer uma oração, aceito Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Aí de noite você vai dormir, você vai receber um sonho, uma visão, uma revelação profunda, pronto, você está pronto, vai para o céu. Não, é um trabalho constante. É todos os dias. A Bíblia declara que nós somos transformados de fé em fé. Quer dizer, você acredita todos os dias que existe o poder do Senhor que está te transformando, operando em você. E você vai caminhando, desculpa o pleonasmo, mas você vai caminhando uma caminhada. Ele vai te ensinando, te moldando, te limpando, te desinfetando, te desintoxicando. Ele vai te trazendo maturidade dia após dia, até o último momento. Até o dia que ele fala, basta, tá pronto, leva embora. Pode ser a morte, mas vai ser o arrebatamento na vida de muitos. E justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela, a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Olha a diferença, tá vendo? Quando o sábio, né, a pessoa que se torna sábia pela luz do Espírito Santo, ouve, ou vê, ou vive uma situação, ela não fala, é isso, uma nova revelação da palavra de Deus, uma nova situação do mundo, a minha vida teve um projeto tal, então isso é uma revelação. Oh, não, a pessoa prudente, ela para, ela pensa e ela pesquisa. Será que isso que eu escutei tem base bíblica? Porque o cristão, no final, ele vai voltar sempre para a base bíblica. Solos escritura, né? Só as escrituras. Tentei falar uma língua que eu não sei aqui, mas é porque eu lembrei, eu chutei aqui, desculpem. Mas é isso. Só as escrituras. A palavra de Deus responde à própria palavra. A Bíblia se autoexplica. Mas se você não lê, meu amado, é difícil. É o Espírito Santo quem nos traz à memória aquilo que nos dá a esperança. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. A prudência é isso. A pessoa prudente, quando ela está para atravessar a rua, ela está caminhando, aí, né, na sua visão de 180 graus, ela vê que não vem carro, então ela vai, bum, passa. A pessoa prudente, mesmo vendo com o canto do olho que não está vendo o carro, ela para, ela olha para a direita. Ela olha para a esquerda, olha bem, realmente não está vindo carro, então eu vou atravessar. Essa é a diferença do prudente. Essa é a diferença. Isso é sabedoria. E dispõe de conhecimento e de conselhos. Saber uma coisa, por exemplo, eu sei que a batata é amarela, mas conhecer a batata é uma outra coisa. É você saber, ela é amarela, ela é cheia de amido, tem uma batata que se você fritar ela vai ficar sequinha porque talvez ela é mais enxuta, é um tipo de batata próprio para fritura. Tem já a batata que se você cozinha ela parece isopor triturado e dá aquele gosto ruim na boca, então tem uma batata que é mais cremosa. A batata, se eu planto ela aqui na Europa no mês de fevereiro, ela nasce, foi o que me explicou meu cunhado, que ele é agricultor. Ela nasce. Então, por isso que eu, Ana Paula, tentei plantar batata aqui na minha casa no mês de julho e não virou nada, ficou podre, acabou. A terra sumiu com ela, não nasceu nenhuma folhinha. Quer dizer, conhecer é você ir a fundo naquilo que a sabedoria te explica. Saber, eu sei que dia 15 de setembro começa a aula dos meus filhos. É uma informação, Mas o conhecimento é muito mais que uma informação, porque o conhecimento é um aglomerado de informação. E aqui ele fala, e dispõe de conhecimento e de conselhos, porque Deus ele nos trabalha através dos conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, porque temer é não fazer. Ontem à noite eu fiz uma oração com meus filhos. Meu menininho de 6 anos tá com a mão longa, tá batendo muito no irmãozinho. Toda hora bate no irmão maior. E ontem à noite eu falei, isso é pecado, isso está errado. Você tem que pedir perdão ao Senhor, porque você está batendo no seu irmão por qualquer motivo.
E você não pode fazer isso. E ali ele orou, pediu perdão, nós dormimos. Hoje de manhã eles foram brincar. Aí, sem querer, o menino maiorzinho botou a perna na cara dele. Não foi, é porque estava deitado no sofá e o outro foi e tacou a perna na cara dele. Diz ele que levantou a mão para bater no irmão. Aí ele falou, não, não posso. Meu filho de 6 anos me contando. Eu falei, opa, não posso, porque tá errado. Então eu não vou bater no meu irmãozinho, no meu fratellino. Aqui, irmão, em italiano se diz fratello. Então, não picchierò mio fratellino, dizia, ele falava para mim. Isso é temor, é onde ele lembrou, para tá errado, então não faço. Então o temor aborrece o mal. O que é aborrecer o mal? É porque o mal, ele te rodeia, né? O Satanás, ele está ao teu derredor como leão, procurando uma brecha para que poder entrar. Então ele te aborrece, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Só que você, por temor, não peca. Você não aceita as propostas de Satanás ou da sua carne, porque nós pecamos pela própria carne. A carne cobiça, concupiscências da carne, ela cobiça o mal, ela cobiça o pecado, ela cobiça o prazer. E você, por temor, não, eu não posso. Então você aborrece o mal, e a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aborreceu. A soberba, ó, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O Espírito Santo aborrece tudo isso, porque a pessoa que tem a bênção do Senhor na sua vida, essas coisas aqui, soberba, arrogância, mau caminho, boca perversa, foge, porque não funciona com os santos. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. E eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Oh, tem gente falando que é difícil entender a palavra de Deus. Tem gente dizendo que é difícil ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, maturidade com Deus. E aqui ele fala, eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. Se você, meu amado, mesmo na sua ignorância, você se põe a ler a Bíblia, que foi o meu caso. Eu não conhecia nada, meu querido, eu não entendia nada, era tudo uma bagunça, porque era difícil humanamente, a palavra de Deus é loucura. Mas quando eu coloquei de todo o meu coração e me preparei, eu vou ler, e eu fui lendo devagarzinho, Deus, ele reconhece o coração daquele que está sedento. Então ali o Espírito Santo, na sua bondade, no seu amor e no seu zelo, começou a me dar entendimento. E aqui ele fala, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. E aqui está falando, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Lembra lá da parábola dos talentos? Aquele que recebeu 5 talentos, recebeu 10. Depois ainda recebeu o talento do servo mau, que tinha recebido um talentinho só e guardou aquele talento. O Senhor virou para ele e falou, olha, pega o talento dele e dá para aquele que multiplicou em 10. Olha aqui. Meu rendimento. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Isso é o que está reservado, meus queridos. A gente não tem ideia, mas eu li aqui, eu não vou encontrar de novo, infelizmente eu perdi. Mas em Jó, acho que eu li no livro de Jó, quando fala que toda a glória da criação é só a sombra das orlas do Pai. É só uma sombra, é só uma pequena faísca de tudo aquilo que o Senhor cria, e criou e criará. Olha, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e a natureza foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E ainda em meio a tudo isso a gente vê tanta beleza. A gente vê as flores, os animais, a gente vê as paisagens e tanta coisa linda, né? A gente degusta tantos sabores através dos alimentos que a terra produz.
Mas ainda assim, meu querido, tudo isso, o homem, a mulher mais lindos, mais perfeitos, tudo isso é só uma sombra daquilo que realmente vem do Senhor. A gente não tem ideia da amplitude. A gente vai precisar de uma eternidade inteirinha para começar a conhecer o nosso Pai, o Espírito Santo. Se ele estava com Deus no início da criação, tenha certeza que ele vai estar também toda a eternidade. E nós o conheceremos. Como o Senhor, o Deus Pai, se regozijava nele, nós regozijaremos nele por toda a eternidade, não tenho dúvida. Se hoje a gente já sente a presença dele em nós, não pense que ele vai nos abandonar quando a gente chegar no céu. Terminei a obra, salvei você, então agora você vai para o seu caminho que eu vou para o meu. Não. Olha lá quando Jesus veio na terra, o Espírito Santo não operava através de Jesus. Ele não expulsou o demônio através do poder do Espírito Santo. Então, amados, ele é um presente que está em nós. Então, meus amados, para concluir, buscai o Senhor enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, meus queridos. Porque ele está realmente às portas. A Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele comigo. Não perca essa oportunidade. Essa oportunidade de ter o ser mais tremendo, maravilhoso, esplêndido de todo o universo ao seu lado. Aliás, em você. A Bíblia fala que ele está em nós. Porque a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está em mundo. Ele está em nós, em nós. Ele habita no nosso coração, ele habita, ele fala com você, ele te instrui, ele te ajuda. Não fique na sua própria força, não vai pelo seu próprio braço, não vai pela sua própria fé, mas vai na graça do Senhor. Vai na estrutura da potência do Todo-Poderoso e você vai terminar muito bem. Existem galardões reservados para todos nós, para todo aquele que ouve a voz do Senhor e faz a obra. Recebe seus talentos e trabalha eles. Eu poderia falar, porque quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente vai um assunto puxa outro e eu preciso encerrar. Para mim aqui agora são 12:00 e eu preciso encerrar. Mas eu posso te dizer, meu querido, minha querida, bom é andar nos caminhos do Senhor. Amém? Tenha essa esperança, tenha essa fé, tome posse dessa palavra. Se você ainda não conseguiu, comece a buscar hoje o Senhor. Não é por força não, meu querido, é por boa vontade, é por um desejo, é por ouvir a palavra que te estimula então a fazer. Deus falou uma vez comigo, Ana, simplesmente faça. Tudo que eu tenho que fazer, meu querido, eu não fico pensando na morte da bezerra não, eu pego e faço. E do dia que eu comecei simplesmente a fazer o que eu tenho que fazer, tenho que ler a Bíblia, eu vou sentar e vou ler, basta. Não vou pôr nada que me impeça, eu vou simplesmente ler 10 minutos por dia. Quando eu comecei a viver assim, a minha vida mudou. Minha vida física, econômica, minha vida de saúde, não tanto, mas a minha vida espiritual. Ela mudou para um patamar muito mais elevado. Tenho sido amadurecida pelas mãos do Todo-Poderoso através do Espírito Santo em mim. Assim, meu querido, minha querida, eu encerro essa palavra e que o Senhor possa te abençoar com ela hoje. Que você tome posse de tudo que foi falado aqui e ponha em prática o tesouro tão precioso que Ele tem para você. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. E a palavra diz que Ele não fala mentira. Tudo que vem da boca do Senhor é verdade. E se Ele diz que o Espírito Santo ama aqueles que o amam e quem o procura o acha, não espere no Espírito Santo um batismo de fogo para você falar em línguas e começar a ter visão e começar a fazer chover ouro do céu. Não, não, não. Ele quer te encontrar na sabedoria. É aqui a verdadeira essência do encontro com Deus. Essa aqui é a maior bênção que nós podemos receber. É aprender a ouvir a voz do Senhor através das Escrituras. Porque se você vai ter dom de visão, se você tem dom de sonho, dom de profecia, dom de línguas, o que você faz? O que isso te leva a crescer intelectualmente falando no teu espírito? Nada. Você vai ser, é como alguém que anda de montanha-russa. É uma adrenalina, é uma excitação, uma emoção. Você desceu da montanha-russa, acabou. Aquilo não dá proveito para você. Mas quando você entra na escola de engenharia mecânica,
e você passa 5 anos da sua vida aprendendo, aí você aprende a construir uma montanha-russa, aquilo vai ser o seu ganha-pão. Você vai construir tantas montanhas russas e vai fazer uma carreira, vai fazer uma estrutura de vida em cima daquela profissão. Então, meu amado, o Espírito Santo ele pode te dar tantas maravilhas, tantos dons maravilhosos, mas o Senhor quer que nós busquemos os dons da alma, aqueles dons que ele vai te dar, a sabedoria, autocontrole, o amor, tantas coisas lindas. Leia Coríntios, está lá falando dos dons do Espírito. Amém? E que o Senhor possa abençoá-los, porque realmente eu paro a força, senão isso aqui vai até amanhã. Mas é bom, isso é um momento de louvor a Deus. A gente, através do estudo das Escrituras, nós sabemos, a gente louva muito a Deus, não é verdade? Então que Ele possa abençoar cada um de vocês, tá? Encher vocês de muita sabedoria realmente, porque é isso que nós estamos precisando. Porque é essa sabedoria quem vai nos levar para o céu, tá bom? Fiquem na santa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.